Bem, olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Tricast. Hoje um episódio especial, um episódio com 3 convidados para falar de longa distância. E não temos 3 convidados que sejam fraquinhos, são 3 máquinas, 3 dos melhores atletas a competir a nível nacional. Temos aqui o João Ferreira, quarto classificado do Campeonato da Europa de longa distância e top 5 no 73 Cascais. Temos o Alberto Casilhas, do Estoril Praia, vencedor do Triatlo da Guarda, segundo classificado no Triatlo Longo do Douro, e ainda o Rafael Domingos, vencedor do Challenge Lisboa e também vice-campeão nacional de média distância de 2022. Portanto, 2 atletas do Estoril, um atleta do Torres Novas. O Rafa diz que não é pró, mas tem resultados de pró. Esta apresentação é de pró. Challenge Lisboa e vice-campeão nacional é pró. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Mas pronto, Quase. 2 prós e um semi-pró, para falarmos aqui de longa distância, falarmos também um pouco de treino, termos aqui um podcast mais específico, em que conseguimos abordar aqui um bocado mais algumas áreas que não temos conseguido abordar nos últimos podcasts. A primeira questão que eu punha, e tendo em conta que todos vocês tiveram um passado na curta distância, ou seja, fizeram curta distância, e depois fizeram a transição para a longa distância, que no fundo acaba por ser um bocado o percurso natural de todos os atletas de triatlo, começar pelos curtos e depois ir para os longos. A pergunta que eu fazia é qual o motivo para a transição, ou seja, para passarem dos curtos para os longos, e também como é que foi essa transição? Eu posso começar já a responder a isso. Quanto a mim, nessa transição, isso nunca é uma transição que tu digas que é este ano que eu vou mudar para os longos, ou nunca há uma altura certa para mudar para os longos, na minha opinião. É a estrutura natural do triatlo, na minha opinião, é começar pelas distâncias mais curtas até chegares aos longos. E no meu caso, eu sempre tive um sonho, que era fazer um Ironman, e o meu sonho sempre foi estar no Ironman do Havaí. Mas neste caso, estar no Ironman do Havaí nunca foi como estando lá como amador, sempre foi tentar chegar primeiro como profissional. É o que ando a tentar fazer neste momento. Espero que não seja apurado este ano, porque este ano é início, mas se for, estarei nisso de certeza. Então, mas apuras este ano e apuras para o outro ano, isso aí não há problema. Exato. Mas pronto, quanto à tua pergunta em questão, o meu primeiro desporto foi o futebol, e eu nunca fui um atleta que eu dissesse que tinha grandes potencialidades a nível de velocidade, de sprints, etc. Sempre fui, mesmo no futebol, eu jogava numa posição que era uma posição muito... era ali à frente dos defesas, vá. Trinco. Exato, eu jogava a trinco. Ou seja, era aquela que corria muito, aguentava o jogo quase todo, mas que não precisava de... Não era como o Ronaldo, que lanças a bola, vais a correr, fazes um sprint e podes resolver ali a jogada, entendes? Era William Carvalho. Exato. Passa a bola, não passa ao jogador. Mas pronto. E quando vim para o triatlo, comecei-me a perceber disso também, quando... Eu sempre fui um atleta que treina muito. Sempre, imagina, tu metes-me um planeamento de 20 horas ou um planeamento de 15 horas, seja o que for, e eu tento cumprir à risca aquilo tudo que tenho. E no meu segundo ou terceiro ano de triatlo, quando eu engrenei no centro de alto rendimento em Montemoro Velho, toda a gente me chamava de maluco, porque eu tinha uma hora de corrida, eu saía nem que fosse às 7 da noite para ir correr,
ou às 8 da noite, ou às 9 da noite, ou o que seja, percebes? E Yeah. na altura nós não tínhamos esta. Acho que hoje em dia o triatlo está muito mais evoluído. E, e eu no triatlo de curta distância eu nunca fui aquele atleta que tu disseste assim: ei, ó João, o João tem uma corrida para. Se mete os pés no chão, discute a prova, pode discutir a prova ao sprint. E se chega ao sprint, o João não dá hipótese. Aham. Entende? Sim, sim, Eu sim, sim, sim. nunca fui esse atleta. Sempre fui um atleta muito regular nas 3 disciplinas, tendo os meus pontos fracos e os meus pontos fortes, mas Nunca tiveste muita velocidade. nunca tive, ou seja, sempre fui regular nas 3, nunca tive aquela coisa de decidir numa só modalidade. E, e eu acho que isso, e também com o treino que eu sempre pus em cima, não vou mentir, porque eu não sou aquele atleta de chegar às provas e dizer: olha, não treinei, porque se eu não treinar, eu não ando. Porque para mim, isso, eu tenho que treinar para evoluir e para andar. E pronto, e chegou ali uma altura que os apoios da Federação também é o que sabemos na curta distância, ou estás no projeto olímpico, ou os níveis mais abaixo começam a ser um bocado difícil para seres profissional de triatlo, e o meu sonho sempre foi ser profissional de triatlo. Sempre foi poder fazer isto profissionalmente. E cheguei ali a uma altura que disse: bem, a única opção de eu poder continuar a fazer isto profissionalmente tem que ser na longa distância. É na longa distância que há oportunidade realmente, e se tiver oportunidades lá fora, é a minha opinião. E pronto, e surgiu. Já vim para a longa distância desde 2017, foi quando fiz o meu primeiro longo. Final de 2016 experimentei o longo de Cascais na brincadeira, ainda era triatlo longo de Cascais, e em 2017 comecei a fazer a coisa mais a sério. Demorei algum tempo a ganhar experiência na longa distância, mas pronto, é isto que eu quero, e, e tenho a certeza absoluta que foi a escolha acertada, porque acho que tenho evoluído ano para ano, a experiência conta muito na longa distância. De ano para ano que tenho vindo a treinar e a competir, há sempre alguma coisa que tu consegues melhorar, e, e pronto, o meu objetivo de ano para ano é sempre melhorar, e tenho conseguido, acho eu que tenho conseguido isso. Tenho conseguido chegar cada vez mais perto onde eu quero chegar, e vamos ver como é que corre esta época. Estou extremamente motivado. Pela primeira vez posso dizer que sou profissional de triatlo, deixei o meu trabalho pela primeira vez e estou a treinar a 100%, e posso garantir que o descanso faz muita diferença. Vai ser a primeira vez que vou conseguir treinar e descansar ao mesmo tempo, e é realmente uma diferença enorme, já estou a senti-la, e, e vamos ver o que é que vai dar daí para a frente. Eu espero que corra tudo bem, e espero continuar a evoluir, e vamos ver o que é que dá, mas esta transição da curta para a longa, como estendo à pergunta que tu me fizeste, acho que foi acertada, foi na altura certa, e foi seguindo a estrutura normal das coisas. Comecei nos super sprints, Sim. passei para os sprints, fiz algumas taças da Europa, andei muitas vezes internacionalmente ainda pela federação a competir nos sprints e nos olímpicos. Fiz muitos olímpicos antes de passar para a longa distância, e depois, antes de experimentar um Ironman, fiz muitos 70.3. Não me atirei logo de cabeça a um Ironman, como é óbvio, mas pronto. Sim, É, sim, sim, sim. No fundo pronto, é foi um bocado um percurso natural, e é, acabaste por se calhar usar um bocado aqueles anos em que tiveste se calhar na curta a sentir que se calhar não era exatamente aquilo onde ias ser top, e agora quando passas para os longos, aquele tempo em que tiveste a trabalhar se calhar aspectos que também são importantes, manter uma velocidade, para agora exato. fazes a transição e parece que tudo sai mais natural. Se calhar se tens antecipado essa transição, podia não ter saído tão bem. Sim, porque ainda volto, desculpa estar-te a interromper, mas ainda voltando atrás, eu noto que agora não me arrependo de nada ter trabalhado a velocidade e tudo mais para os sprints, porque
a velocidade hoje em dia também é importante para os Sim, sim, 70.3. sim. E eu Bem, noto que faz diferença. que faz diferença e isso é importante para mim. Sim. Bem, Casilhas, também um percurso parecido, muito tempo na distância curta e depois transição para os longos. Como é que surgiu essa passagem e também qual é que foi a razão para teres trocado? Pois eu me vejo identificado en moitas cousas das que ten dito Joao, porque eu tamén desde miúdo un pouco lo que sempre ollei máis foi a la longa. Eu sempre acho que todos coñecemos Hawái aínda incluso antes de comenzar no triatlo. E foi un pouco iso, eu sempre gostei máis de a bicicleta e eu sabía que na distancia longa a bicicleta é moito máis importante que en corta. En Uhum, corta tens que ser un fora de serie na bicicleta, eso non ha dúbida, tens que ser agora, tens que ser moito bo en todo, mas se callar en longa faz unha diferencia maior. E, máis pronto, eu fiz, desde miúdo comecei a competir as probas sprints e tudo en España e eu tiña máis ou menos un bon nivel a nivel nacional, mas tamén en aquela época se tú non estabas en lo que era a equipa nacional puramente, tipo top 3 nacional así, tú no llegabas a ir a ningún campeonato ni nada. E, eu logo tive a oportunidade de competir por Lituania, foi así como eu estuve compitiendo uns 5 años a nivel de World Triathlon. E moitas probas eu coincidía tanto con Joao como con Rafa, máis probablemente máis con Joao, porque tiñamos unhas cualidades máis parecidas e callar tema de natação e ciclismo, e en máis de unha proba aconteceu de ir juntos en grupos e así. E eu tamén teño un cariño de aquelo de nunca me sentí moito rápido para a curta. Nunca uhum, sentí ser ese atleta que pode llegar a un 5000 e marcar unha diferencia, ou aínda incluso en el sector de ciclismo. uhum, E eu precisaba de que as probas fosen ou distancia olímpica ou foran máis exigentes por a temperatura, por el percorso, por o que fora. Mas pronto, el cambio foi un cadiño acelerado, máis acelerado de lo que eu quería e por outro lado tamén máis e menos, porque o año que troquei foi que ya decidí focar un cadiño máis nos medios, foi en 2020. Eu tive unha pequena esperanza, teño que decir, de tentar cualificar para unhos xogos, a representar a Lituania. Eu era o único del país e se eu conseguía a praza para o país, eu conseguía ir. O mellor que eu conseguí estar no ranking mundial foi a volta de perto do top 100, tipo 105, así. E eu para aquela época, cando vi aquelo, foi, eu he feito todo o que podía facer hasta aquí. Dar el paso que falta, eu non llego. Eu ya el corpo non dá máis. E eu sabía que en distancia longa era ali donde podía disfrutar máis de lo que eu uhum, facía. sim. E foi en 2020 cando eu tiña máis ou menos un plano de facer aínda unha ou dois tasas continentais, facer 2 ou 3 probas de distancia olímpicas en drafting e así, de unha maneira máis progresiva entrar nos medios. Chegou a pandemia e todo se estragou un cadiño, porque eu me apaño en Estados Unidos e basicamente eu pasé 3 meses ali podendo treinando con a bicicleta de contrarreloj e treinando focando nun cadiño máis cousas de media distancia, máis sin ter ninguna proba á vista. Então, foi Uhum, un cadiño xato por un lado, porque se perdieron aquelas probas que eu tiña en mente para facer este cambio. E por outro lado, me permitiu un tempo só de treino que tamén foi bon. En mi caso, aínda creo que teño moito que aprender
na longa. Acho que cada prova é um bocadinho uma. Tens cosas que aprender y cometes errores triatlón no é fácil nese sentido e eu acho que é por iso que tamén gostamos tanto deste deporte. E sí, sempre desde miúdo eu me vi un bocadinho máis Na longa. triatleta Sim, para sim. longa que Sim, triatleta para corta. e eu acho que, por acaso, isso também é um bocado o que eu penso também na minha maneira de atleta que eu sou. Também sou um bocado assim, ou seja, eu sei que, e acho que isto aí, se calhar vocês até vão se ver mais ou menos nisto, que é, nós podemos ser bons, ou seja, eu acho que vocês três competirem em curtos são na mesma competitivos e conseguem a espaços ter sempre resultados, mas o que a pessoa sente é que olha para os tops, ou seja, para os atletas de ponta e vê ali uma situação em que é quase impossível nós virmos a conseguir chegar ao nível deles, porque não só a nível de natação cada vez é mais elevado, como depois existem muitas outras circunstâncias da curta, onde é preciso fazer muitas mudanças de ritmo e, por exemplo, no meu caso também sinto que sou um atleta muito mais aeróbio do que anaeróbio, ou seja, se for um esforço de 1 minuto eu vou ser sempre pior do que num esforço de 20 minutos ou de 1 hora. E é quase a pessoa sentir que não vale a pena continuar a forçar, já chegámos a quase a um ponto em que atingimos o pico de desenvolvimento, mais vocês, no meu caso acho que ainda tenho margem, mas se calhar vocês chegaram a um ponto em que já sentiam que já era difícil evoluir, ou que o nível de evolução ia ser mais curto do que se passassem para o longa. E acho que é um bocado isso. É quase aquela situação de não vale a pena estar a treinar 30 horas para uma distância que se calhar eu treino as mesmas 30 horas e faço uma distância e vou ter melhor resultado. É um pouco isso. Sí, é un pouco, desde mi punto de vista, é un pouco iso, porque é ver que sí, que o World Triathlon, a curta, está a evoluir a máis corto e máis rápido cada vez. Sim, Se perderon ya esos circuitos que eran con moita exigencia de desnivel, que sim, sim, eran, que eran sim. moito complicados, e agora é iso, vas a probas e Sim. sentes que todo a toda velocidade, que non há momento Sim, ni sim, siquiera sim, sim, sim. de gerir aquilo. Mas pronto, eu desfrutei moito a parte de treino, de preparación, mas tamén é el nivel de estrés que te ten na corta distancia é moito alto, é moito alto. E o nivel de exigencia de viagens, de ir a unha prova, ir a outra. En longa, tú és capaz de planificar moito mellor as épocas e todo, e un cadiño máis o teu plan. Lo Uhum. outro é un Claro, claro, pouco claro. o plan do calendario. Estás dependente, exatamente, estás dependente das federações e estás dependente, não podes ser tu a gerir a tua época, não podes ser tu a gerir onde é que vais, né? E depois é aquela questão que é, tu na longa podes Sim, escolher as provas de acordo com a tua preferência como atleta, enquanto na curta tu estás dependente do que é que os outros escolhem, porque lá está, se a federação decide que tens de ir à Polónia, tu tens de ir à Polónia. Bem, para acabar aqui esta questão, ir aqui para o Rafa, que dos três foi o que fez a transição mais agora recente. Rafa, como é que foi essa transição? A minha transição, acho que ainda está a ser. Mas é assim, nunca é uma transição fácil. Tive a competir cerca de 8 anos na curta distância. E eu decidi mudar um bocadinho porque, por exemplo, eu sentia que tinha qualidade para estar em provas internacionais, mas consegui entrar nas provas internacionais, mas depois, passado logo o segmento de natação, eu via logo que não conseguia estar a disputar uma prova de curta distância. Apesar de ter tentado vários anos, ou seja, desde 2011, eu entrei lá para o Central de Rendimento com o João. Por acaso nós também temos um percurso muito parecido nesses primeiros anos que entramos para a modalidade.
Pá, e sempre fui um atleta que dei tudo o que tinha nos treinos, fazia grandes treinos, e, pá, e depois quando chegava à altura H, a coisa não saía tão bem na curta distância. Um, mas quando eu decidi mudar para a longa distância, acho que foi mais ou menos em. Não decidi mudar, comecei a olhar para a longa distância de outros modos. Porque eu antes, quando via o pessoal a treinar, eu lembro-me que quando estava em Montemor, via o José Estrangeiro, que agora é selecionador nacional, pá, ele na altura a sair sozinho, para grandes tiradas de bike, grandes tiradas de corrida, e eu, porra, pá, eu nunca vou conseguir treinar sozinho na minha vida, tenho que ter um grupo para treinar. Um, e opá, eu pensava mesmo assim. Epá, e depois, à medida que os anos foram passando, comecei a mudar um bocadinho essa minha visão. Hum, Acho que foi cerca de pá, mais ou menos ali em 2018, 2019. Em 2018, eu acho que consegui entrar numa das melhores. Não digo melhores provas, mas sim, mas das melhores provas que eu consegui competir no Mundial Sub-23 em Gold Coast. A prova não correu nada bem e eu aí tive que ver, falar para mim, e dizer: pronto, isto não dá. E foi em 2018, já tinham passado 7 ou quase 8 anos. Um, Claro que eu tinha, como o Alberto estava a dizer, nunca estive tão perto do Alberto, mas um, a nível de ranking, mas um sonho sempre era ir aos jogos, competir nos Aos jogos. Jogos Claro Olímpicos. que ainda não faltava uma grande parte do processo, mas eu acho que a partir do momento em que tu ambicionas uma seleção, em que estás a treinar num centro de alto rendimento, durante tantos anos, eu acho que tem de ser, a meu ver, tem de ser um objetivo. E muita gente pode dizer: mas tu nunca apresentaste nível, nunca, hum, nunca tiveste grandes resultados a nível internacional, como um Ricardo, como um Vasco. Sim, certo, mas é assim, se eu estou a treinar com os melhores, se eu estou a viver num centro de alto rendimento, e se consigo ir várias vezes à seleção, porque é que não posso ambicionar algo desse género? Tive o prazer de treinar com o João Pereira, com a Melanie, com o Miguel Arraiolos, com o João Silva, e ainda cheguei a treinar durante algum tempo com a Vanessa Fernandes, que é sempre tipo o nosso GOAT, digamos assim. Ahm, Pá, e sempre, pá, olhas para eles e vês: fogo, um dia quero estar ali, um dia quero chegar àquele nível. Ahm, Pá, e pronto, e depois dessa prova em 2018, eu vi que não era possível chegar, e comecei aí depois também, nesse ano, no final desse ano, a minha carreira como treinador. Na altura estava a treinar com o Paulo Antunes e ele ajudou-me nisso, encaminhou-me para essa, minha outra veia, para além de ser atleta. Um, e depois as coisas fluíram, quando começas a ter menos não é disponibilidade, tens a disponibilidade à mesma. Mas começas a olhar para a longa distância de outra forma. Uma coisa engraçada, era que eu nos treinos mais longos, tipo de bicicleta, de corrida, pá, eu sentia-me sempre muito melhor que os outros. Se bem que os outros também eram mais novos, na altura. E por acaso há uma história engraçada no Treia Sagres. Opa, tipo, o pessoal já todo arrebentado e eu não traía sagres, pá, estava, tipo, cheguei ao fim impecável. Opa, e depois, tipo, foi com esses, não é exemplos, digamos, com esses treinos que eu fui vendo. Epá, posso tentar conseguir competir noutra vertente, e experimentar. Agora, a minha transição, eu acho que ainda está em processo. Um, Porque acho que é uma transição um bocado
dura e exigente. Não é que não seja impossível. Eu ainda hoje fiz a minha E primeira volta na Bike TT e já percebi o porquê. Fiquei todo pá, partido. a nível de posição, tipo, solicitas outros músculos completamente diferentes que não solicitas tanto na bike de Yeah. estrada. Pá, as distâncias completamente diferentes e pronto, eu acho que isso tem que ser levado sem stress e com calma, ter paciência e pronto, eu acho que ainda estou um bocadinho nesse processo. Acho que está quase a acabar esse processo de adaptação, espero eu. Se tivesses, e por acaso no que disseste no discurso que tiveste, até meti aqui duas notas porque acho que são interessantes. Tu falaste na parte do treinar sozinho, e eu acho que isso por acaso é uma das coisas que eu noto, é que normalmente hum, atletas que estão habituados a treinar sozinho, mesmo que façam distâncias curtas, que estejam, ou seja, se tiverem de ir sozinhos, não há stress, estás a ver? Eu Sim, acho que yeah, eles fazem mais facilmente a transição para os longos, porque tu nos longos, tu se fores a treinar de bike TT, tu não vais querer ir num grupo, tu vais no máximo com claro, 2, 3 yeah, pessoas, se tiveres trabalho yeah, específico, e tens de te habituar a estar 3, 4, 5 horas, e yeah, quem só consegue treinar com um grupo nunca vai conseguir depois passar para a longa distância, porque quando sim, tiveres yeah. aqueles treinos de 5 horas, os outros não vão ter, os da curta, ou muitos poucos vão ter, e se não tens essa capacidade, depois é mais difícil. E Mas já que falas nisso, pronto, a minha transição foi feita ali entre 2019, quando eu comecei a fazer, onde tive algumas experiências de longa distância, mas depois, aí em 2021, pronto, tive uma proposta de trabalho para sair de Portugal, e a partir desse momento, tive que treinar sozinho, e sim, então acho que até facilitou facilitou, claro. a minha decisão. Uhum. Um, o Sim, sim. que, pronto, o que se calhar hoje em dia, pá, eu às vezes faço treinos sozinhos e eu pensei, poças, pá, há 5 ou 6 anos Não era eras capaz. impossível, não era capaz de fazer tal coisa e até fico às vezes orgulhoso. Eu, Não, eu não, acho, eu, eu acho diz, diz, diz. eu acho que para vingar na curta distância tens obrigatoriamente de ter um grupo, acho eu, de trabalho. Yeah, E completamente. para vingar na longa distância já não é assim Tão eh, importante. tão importante. Melhor, é importante sempre teres um grupo de trabalho, mas se fizeres muitos treinos sozinho, eu acho que também valoriza a tua prova depois. Não Sim, é sim. valorizar, vais tirar daí resultados. Sim, e a nível mental também depois ajuda-te, né? Porque na prova tu estás sozinho, não Exato. tens companhia. Só para acabar aqui do que tu disseste, Rafa, também falaste da parte do treinar bem e depois chegar à prova e não conseguir render. E uma coisa que eu acho que, tipo, na longa distância, se calhar, e não sei se tu já sentiste isso ou estás a sentir, é se calhar correres um pouco sem aquela pressão de estares com as cores nacionais e teres Sim, várias sim. pessoas a olhar e a dizer: epá, ele foi chamado e não foi aquele atleta, portanto ele tem de ter este resultado e aquele. E tu na longa distância estás por tua conta e ninguém te vai apontar o dedo se tiveres pior ou melhor resultado. Yeah. Achas que tirar essa pressão de cima, achas que vai estar-te a ajudar ou sentes que a longo prazo vai ser melhor para ti? Já que tocas nesse ponto, pá, eu era um atleta, acho que ainda sou, mas de antes, pá, eu digo-te, eu estava às vezes em provas internacionais, tipo no line-up, e chegava tipo à partida, aqueles 100 metros em que tens que andar, já estava todo comido por dentro, ou seja, Yeah. vazio completamente. Quando metiam aquela música do tum, 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 tum. Não, já estava muito antes disso. Yeah. Não, pá, não tinha um controle como tenho agora neste momento. Opa, e é tal coisa, tu quando estás na curta distância há muita coisa em jogo. Pá, se calhar há tipo a tua permanência na altura no centro de alto rendimento. Ahm, ahm, não Tens sei, outras expressões, depois sim, sim, sim. Apuramentos, provas de apuramento e. apuramentos, Exato. é assim, se não entras na primeira prova bem, pá, Sim, sim, já falei na disso. altura, na altura Pois eu ia mais que por aí, porque na nossa altura, desculpa, Rafa,
Eu acho que na nossa altura de antes era por aí, era se não tivesses bem na primeira prova não ias a quarteira. E se não ias e se falhasses quarteira, falhavas a época toda. Yeah. E se não fosses dos primeiros portugueses em quarteira, nós chegávamos ao ridículo de estarmos em quarteira a lutar portugueses contra Sim, sim, foi portugueses isso que o David para, disse no outro dia. Sim, sim, sim. para nos apurarmos para o Campeonato da Sim, Europa e sim, isso outras tem de provas acabar. Sim, internacionais. sim, sim. E a questão Ah, era, hoje em dia melhorou muito porque melhorou muito nesse aspecto, porque se tu falhares quarteira, há muitas outras provas onde vão. E nós, pelo menos quando eu fazia curta distância, nós era quarteira e depois quarteira apurava para o europeu. O europeu apurava para o mundial, ou seja, se falhasses quarteira, estavas arrumado a época toda, Sim, sim, percebes? sim, sim. E eu acho que a pá, e pressão aí era incrível. tinhas um fator brutal em quarteira na nossa altura. Os franceses estavam lá todos. Pois, Pá, Não, e e é franceses, João, assim. João Pereira e Sim, 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 pá, sim. mais pessoal, não é? Não, Mas tipo, era a o primeira nível prova da e Europa, era eu assim. acho que era isso não, brutal. eu acho que isso por acaso até é uma coisa que tem de acabar, que é haver provas de apuramento para outras provas dentro de uma prova da seleção, ou seja, não digo que, claro que tem de haver provas de apuramento, mas não vamos, depois de uma prova de apuramento, selecionamos os atletas e dentro dessa prova em que supostamente a seleção deve decorrer até unida, ou seja, se os atletas se puderem ajudar, devem-se ajudar. É assim que muitas seleções correm, os franceses correm muito assim, viu-se isso com o Berger. E vamos supor que na prova em que o Berger ganhou havia um apuramento para outra prova. Então o Vincent Luiz e o Pierre Lecor iam estar a ajudá-lo. Não iam. Portanto, é um bocado isso. Em quarteira, se calhar, muitas vezes, e eu lembro-me de assistir a provas de quarteira em que às vezes via-se grupos muito grandes com muitos portugueses e nenhum tinha a capacidade de assumir a frente ou organizarem-se dois ou três na frente para puxar. Portanto, era um bocado isso que o João estava a dizer. Os portugueses andavam-se a marcar e já o David Luiz disse isso. Havia muito aquela marcação e, portanto, para ver quem é o melhor português. Yeah. Havia mais. Eu já disse isto aqui, eu preferia ficar em último dos portugueses e fazer 20º do que ficar em primeiro dos portugueses e fazer 30º. E eu acho que é um bocado essa a lógica que os atletas devem ter e não antes, eu quero ser o melhor português independentemente de lugar faça. Porque, ok, foste o melhor português Mas, em 40º, pronto, acho que não é por mas, aí. mas voltando só um bocadinho ali à tua pergunta, hum, dentre da distância curta e da distância olímpica, distância, da longa distância, tipo a Sim, nível de sim, sim, pressão, sim, sim. na distância, hum, na longa distância, eu acho que a pressão é completamente diferente do que existe na curta. Porque na curta é ali, não digo ao milésimo, mas ali em segundos podes perder a Sim, tua sim, sim. prova, e principalmente logo na natação. Na bike, se tu tiveres uma bike forte, consegues se calhar recuperar esse gap. Aham. Sim, e na E, curta e- e na longa tu controlas mais as coisas, ou seja, tu na curta não controlas o grupo em que estás, não controlas o sim, local da partida que tu vais te pôr, é um bocado aleatório também. pá, Epá, há muita coisa, é muita coisa. e depois mais a nível de planeamento, tu não estás dependente de federações, não Sim, sim, estás, sim. pá, vais à prova que tu queres, fazes o que tu queres, pronto, és tu mais que geres Uhum. a tua época. Bem, passando Uh, aqui, sim, sim, acho que é isso, é diferente, estás mais tranquilo, tens yeah. menos expressão se calhar em prova e tens menos expressão também ao longo da época no planeamento. Bem, passando aqui para a questão a seguir, a nível das dificuldades que tiveram, e também o que é que fariam diferente, se calhar agora começava com o Rafa, aproveitando já que falaste em último, e também já falaste um bocado das dificuldades, mais a nível se calhar da adaptação à bike de Sim. contrarrelógio, mas se calhar pegando no que foi se calhar este primeiro ano de longa distância, quais é que foram assim os erros que tu dizes, epá, não devia ter feito aquilo, devia ter feito antes de outra maneira, ou se não tinhas, se achas que fizeste o caminho que tinhas a fazer? Um, É assim, eu acho que o meu caminho, eu estou a competir como age group, porque quero sentir que quando chegar a profissional estou a ser competitivo e estou-me a bater com os melhores. Eu acho que ainda tenho um caminho a percorrer e claro que todos nós cometemos erros, tipo, a nível
de treino e de competição. Mas eu acho que tem que gerir melhor, como é que eu ia dizer? Gerir melhor durante a prova, seguir-me mais as minhas zonas. Uh, Se bem que, assim, eu não tenho cometido muitos erros em relação a isso, a andar fora de zona. Opa, eu acho que é um bocadinho seguir o processo, Yeah. confiar no processo. Sim, é uma coisa natural, E exatamente. Sim. sim, e uma pessoa vai aprendendo com as Epá, coisas que vai e é acontecendo, assim, mas agora e há uma coisa que também se nota, que é agora também, antigamente era mais difícil a transição porque se calhar havia menos gente a fazer e havia menos experiência. e menos Tu vias, conhecimento e tu menos vias o experiência, sim. Havaí, tu vias o Havaí antigamente, era só estouros, e agora há um ou outro atleta a quebrar, sim, mas toda a gente viu o Havaí, toda a gente olhou para o Sam Laidlow e disse, este gajo vai estourar, é impossível. Yeah, yeah, Ele não yeah, estourou. yeah. E o Sam Laidlow há 10 anos atrás era o como é que ele se chama? Aquele tipo que o Sanders teve na casa dele. Careca. Não? O Lieto. Ah, O Lieto. ok, Beato, Sim. O Lieto era sempre assim, ou seja, ele fazia a bike à morte e depois na corrida, pá, ia sempre para trás, quebrava sempre, yeah. estourava. E acho que agora os atletas, mesmo aqueles que arriscam, já arriscam dentro de uma margem de segurança, ou seja, já não há tanto aquele id para o desconhecido. E se calhar agora quem transita, se calhar quem transitou há 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos já é diferente. No vosso caso, Casilhas, como é que foi essa transição? Cometeste muitos erros ou achas que foi também natural? Eu se calhar o máis o único que trocaba é que non fose en medio da pandemia a transición. Pois, pois. Mas eso é eso é totalmente externo, non é algo que eu poda controlar ou así. Sim, sim, sim. Mas pronto, coisas que podiese trocar ou se calhar podía haber feito haber cambiado antes, ter un bocadiño máis de tempo, mas eu acho que todo o desenvolvimento que eu teño feito en corta e eu tive a sorte de treinar el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, tive a sorte de treinar con un año, una temporada, una época en el grupo de Paulo Sousa e agora sigo a treinar con Jarrod Schumacher, que é un pouco o mesmo estilo que ten Fillol, Paulo Sousa, un bocadiño ese mismo estilo. Uhum. He tenido a suerte de treinar con gente moito boa, grupos moito bons e aprender moito de eso en mi época de corta. Mas si trocaba algunhas coisas, tipo se callar me relaxei un pouco máis, por exemplo, na natação. Acho que agora o nivel de natação en meia é casi igual ao nivel de natação en corta. Uhum. Que era unha coisa que 5, 6, 7 años atrás era moito diferente. Mas agora con o persoal que ha pasado de corta a meia, o nivel de natação ha subido e donde tú antes eras máis ou menos un grupo principal, agora pasas a ser un segundo grupo ou algo así. Uhum. Mas iso, acho que tamén vas aprendendo pouco a pouco en probas, máis coisas de táctica de probas, de como competir e coisas así. Vais A aprender de nivel de prova a treino, prova. sí, mas a nivel de treino eu acho que ao final, se tú confías en tu treinador, é iso que tens que facer, é o primeiro. Ok, sim, sim, sim. E pronto, aí non trocaría demasiado coisa. Ok. João, o que é que. No meu caso, pronto, eu já vim para a longa distância, pronto, eu fiz ali um verão em 2016 a treinar para o Longo de Cascais, como tinha dito, foi o meu primeiro, e depois em 2017 optei por vir mesmo para a longa distância. E o que é que foi as minhas principais dificuldades? Era, em Portugal, tu nessa altura não tinhas ninguém a fazer longa distância, tinhas o Sérgio Pois. Marques e a Vanessa Pereira apenas. E eu olhava para o Sérgio e via o Sérgio Tinhas sempre o Zé na altura assim. ainda. Sim, exato, Ok. mas pronto. O Bruno, mas mas já também mais na parte final.
sim, ou seja, não tinhas assim um grosso de pelotão a fazer longa distância como tu agora tens imensa gente a fazer Sim, longa sim, distância e sim. a sair ali, por exemplo, do Jamor para treinar e etc. E a minha principal questão era, ok, eu tenho aqui um grupo estável, eu treinava com o Rafa, treinava com o pessoal, com o João Pereira, com essa malta assim, e eu perguntava-me assim, eu vou sair de um grupo estável, porreiro para treinar, em que eu treino todos os dias e cumpro os meus objetivos diários, para, E treinar ok, sozinho. vou treinar aqui sozinho e o meu principal, era o meu principal medo era esse, era onde é que eu vou arranjar companhia, o que é que com quem é que eu vou treinar, foi tudo ali um bocado assim à deriva ao início. Depois as coisas lá se desenvolveram e o meu primeiro treinador, até como fui para Torres Novas tirar o curso de polícia na escola prática, até o meu primeiro treinador nesta fase de longa distância foi o Paulo Antunes e hoje é o Paulo Antunes na mesma. Tive ali um interregno no meio de um ano e meio, mas pronto, continua a ser o Paulo e, e pronto, e estou a adorar e pronto, a minha principal dificuldade foi mesmo essa. Agora as coisas estão-se a desenrolar e Cada vez há mais gente também a fazer e cada vez é é, mais fácil também. Sim, sim, sim. Bem, avançando aqui para uma das partes que eu tinha metido como também uma parte mais interessante aqui do podcast e do episódio, e acho que muita gente pode ter interesse em ouvir, é falarmos também um bocado de treino e vermos isto porque eu pedi aos três para me mandarem mais ou menos o que é que eles treinam, o que é o volume semanal, o que é, por exemplo, uma sessão de treino mais dura e alguns princípios de treino que eles acham importantes. Recolhendo aqui os dados dos três, a nível de semanas de carga, o Rafa se calhar foi o que meteu um pouco menos de volume, o João e o Casilhas um pouco mais alto, mais ou menos 26, 30 horas, o Rafa ali nas 22. A nível de natação e bike, praticamente é o mesmo para todos, 20 km de natação e 400 de bike numa semana de carga. E corrida, algumas variações, mas também ali entre os 60, 50, 70 quilómetros. O que difere muito acaba por ser um pouco a maneira como, dentro deste volume, né, vocês treinam. O que me pareceu foi que o Casilhas fazes um trabalho mais de intensidade, ou seja, as 26 horas que colocaste, tu explicaste que foi em semanas mesmo máximo, ou seja, em média estás ali se calhar nas 20, 22, não? Sim, meia sería algo máis perto de iso, perto de 22, mas algo así. fazes muito mais intensidade e dás mais prioridade também à recuperação entre as sessões. Ahm, Sí, de- pronto, dime, di. diz. No, eu el tipo de treino veño facendo algo parecido desde que comecei a treinar con Paulo Sousa e logo con Jarrod Schumacher. Em, Acho que casi todos os treinos ten algún traballo. É dicir, tens algúns á semana que son treinos de rolar e Uhum, esos normalmente son totalmente fáciles a nivel de tipo ir na conversa, ir moito tranquilo. Mas logo teño os treinos longos, os treinos claves suelen ser con unha intensidade moito definida. uhum, E se callar moitas veces con intensidades por cima de proba, por cima de ritmo de proba. Pronto, algunha coisa aquí. Eu hasta agora, hasta este año, estaba máis focado en un treino entre olímpica e media, que se callar son treinos similares, non há unha diferencia muito moito grande. moito grande, sí. Eh, se callar a maior diferencia é que treinas con a bicicleta de contrarrelollo moito máis que con a bicicleta de estrada, mas e faces algúns blocos máis longos ou así, mas a nivel de estructura do treino é similar. E este año vou trocar un cadiño porque aquí en esto se callar pode falar moito máis Joao. Este año vou facer o primer full e acho que, por exemplo, aí Joao ten moita máis experiencia.
E Não eu muita, mas. vou passar algo mais, unos cuantos já. Mas pronto, vou trocar algunos treinos a que sexan máis longos, con algunos traballo en zonas de proba de longa. Mas sí, el approach que tiene mi treinador é eso, un pouco, incluso en la piscina, a veces que eu non hago treinos de moito máis de 4 kilómetros na piscina, eh, mas sempre ten algunha coisa. É estrano aquel día que na piscina vou e é todo fácil. Non, sempre Sim, hai sim, algunha coisa sim. en medio. E eu gosto dese tipo de treino, dese Uhum, tipo te mantene de alguma forma un bocadiño máis focado no que estás a facer. uhum. E pronto, eu acho que para mí funciona ben. Tamén é o que digo, há 1000 formas de treinar e há 1000 Sim, sim, formas de sim. treinar que acho que son boas, que non, vemos Sim, sim, sim. vemos gente traballando de maneiras moi diferentes e Claro, que é llegan que... ao mismo resultado Exatamente. e dices, no aquí non é unha fórmula perfecta, mas tamén tú tens que encontrar aquela que acho que a ti te sirve y en la que tú acreditas un bocadiño, porque también tú, acho que lo primero es, si tú estás con un entrenador en el que no acreditas al 100%, ya no, algo no va a correr Sim, bien. sim, sim. Sim, parece que o treino não entra tão bem porque tu estás a fazer uma coisa contra o que tu achas, né? Sí, Ahm, por exemplo, uma maneira que eu, assim, eu dos atletas que eu acompanho e que vejo também, assim, tento seguir um pouco, eu vejo mais ou menos duas lógicas. Vejo um bocado a lógica que tu estás a ter, por exemplo, há um atleta que é o Joe Skipper, treina muito assim, ou seja, apesar de ele ser muito bom em Ironman, muito melhor que em Ironman do que em 70.3, se tu fores ver o treino dele, ele faz muito mais treino de Olímpico e 73 do que um treino de Ironman. Apesar de ele meter o volume, obviamente, ele faz muito acima de threshold, mucha muitas intensidad. séries de VO2 e isso. Ahm, e depois há o método dos noruegueses, que é o método, por exemplo, o Beckgaard usa, que o Ditlev usa, que é basicamente, eles têm as sessões-chave e depois tentam acumular em cima das sessões-chave o máximo de volume possível. Então eles Sí, metem muitas sessões do chamado incha-chouriços, vá, mas eles metem muito. Ou seja, eles têm tipo 6, 7 treinos de intensidade e o resto é tipo só rolar. Só rolar. Tanto que o Blumenfeld faz imensos treinos a 5 km ou 4,40, 1h30, 1 hora. sí, Portanto, eles metem muito volume. Portanto, é mais, eu acho que há muitas lógicas, óbvio, mas há mais estas duas pontes entre aqueles que metem muito volume e a intensidade e aqueles que querem sempre meter um pouco de intensidade pelo meio. Um, uma coisa que me saltou à vista foi nos vossos treinos de intensidade chaves para as provas. O Rafa e o João têm treinos mais parecidos, ou seja, treinos em que fazem intensidade de prova, seja de 70.3 ou de Ironman, mas é um ritmo certo, ou seja, e é assim, né, João? Um treino mais ou Sim. menos. Se estiveres a preparar um Ironman, tens a potência de Ironman e fazes blocos longos naquela potência e mantens essa Ligeiramente potência ao longo do treino. 10, 15 watts acima, sim. Sim, mas é mais ou menos ligeiramente Exatamente. E depois igual, sim. saem para uma corrida a seguir de race pace, ou seja, com partes a race pace. No caso do Casilhas, muitas variações de ritmo na bicicleta e uma corrida mais tranquila. Para terem uma ideia, por exemplo, no Casilhas fazes partes a 300, depois tens um minuto a 380, depois voltas aos 300, depois tens uma parte a 350, muitas variações. E o que eu queria perguntar em relação a isto é, olhando ao que é também um pouco as provas do circuito Pro, e se calhar aqui também perguntar mais ao João, será que este tipo de treino em que tu fazes muitas variações também não é importante, tendo em conta a forma como também se está a correr lá fora, em que não se corre em potência certa, corre-se muito em esticões. Hoje em dia cada vez é mais. Porquê? Espero que agora esta nova tecnologia que foi apresentada agora na Nova Zelândia venha a cobrir isso. Do Mas drafting, sim, sim, o sim. drafting, sim, mas cada vez mais, e por exemplo, eu tive a oportunidade do Casilhas estar no meu grupo em Cascais na primeira metade do ciclismo e o Casilhas virou-se para mim numa certa altura e perguntou-me se isto era sempre assim.
eu não me esqueço disto. Nós demos uma rotunda e o Casilhas fez uma. Como ele conhecia o percurso, pronto, eu como ia engrenado no grupo, o Casilhas apanhou o Calda no nosso grupo e virou-se para mim, mas isto é sempre assim. E eu assim, pois, é sempre assim. Ou seja, cada vez mais as provas são assim: vai um à frente, estica, depois abranda completamente, depois estica outra vez. Mas é que o esticar não é de 300 para 280 ou de 300 para 250, vai um à frente e mete 3 minutos a 400, 450 e depois abranda para 250, que tu vais quase sem pedalar, e depois. A questão é, nós chegamos ao final com média de 42, por exemplo, ou eu chego ao final com 320 de NP, ou 315 de NP, que foi que eu acabei em Cascais. Mas o difícil não é fazer o 315, 320 de NP. Se me puseres no percurso de Cascais a fazer 315, 320 de NP, eu faço-te sozinho. O problema é fazer os 320 Com de as NP variações todas, com as claro. variações. E eu saí e eu digo, hoje em dia eu digo assim para mim, eu saí da curta distância por causa disto. Sim. Percebes? Exatamente, sí. E cada vez mais o 70.3 tem isso, por isso é que eu adoro a distância full. Eu adoro a distância full porque há muito menos variação de ritmo. E então se apanhas um full com pessoal, por exemplo, Kinley, que eu já tive a oportunidade de fazer uns pontos com o Kinley passa por ti ao quilómetro que seja 70, 80, 90 e mete o resto do percurso sempre ali certinho a 300, 320, sempre ali. E depois é tal coisa, ou aguentas ou sais fora da prova, percebes? Mas a questão é Mas que a ele ritmo vai sempre constante, certo. claro. É 320 a subir, é 320 a descer, é 320 no plano. É incrível, Sim. percebes? Sí, E, sí. e por acaso La aí. anécdota, Diz. no, que estaba a decir yo, la anécdota esa de Cascais, en Cascais fue exagerado demais aquilo. Pero é certo que acho que há dos coisas, que uma é tipo como o nivel de natação, o nivel geral subiu, tamén tens a situación esa de prova que te vas a encontrar con moita máis gente en situacións de frente da prova. Mas, o que dice, a ver si este tipo de tecnología para controlar el drafting funciona, porque se callar a dinámica de prova vai continuar a ser un cadiño A que mesma. a un tipo de grupo, aunque la distancia se respete, Sim. mas va a haber esa e é verdade que ten esa sensación de ser a mesma coisa que en corta, que está a acontecer en corta, que al final son pequeñas Se sais mal da variaciones. natação e perdes o grupo, ficas fora. Sim. Y luego el tema de las variaciones de ritmo, que sí, aparte un pouco lo que decía antes, é verdade que eu el treino que teño aínda estaba a facer ben en media, mas aínda a correr algunha proba corta e poder estar en boa forma. Se calhar este año vou trocar un pouco, mas justo ese treino que eu envié, ese treino é chato, un cadiño chato E de depois facer. a minha ideia depois é tentar juntar os vossos treinos e mandar para a malta para depois ver, para as malta ver, mas o teu é assustador, aquilo não é fácil. Ou podes Ainda para mandar, mais ou porque te podes mandar en tu não és propriamente muito pesado, portanto aquela power é muito, no, mas si no, muito por quilo. te o posso mandar en porcentaje, que cada uno faça en su porcentaje, porque si no é un cadiño. Mas pronto, el treino ten esa parte, ese bloco aí que son 3 minutos máis ou menos ao ritmo de 70.3, mas un minuto lo que todos entenderíamos como un minuto hard, por la volta en ese de Sempre a partir. 380, algo así. Mas eso repetido 5 veces. Aquelos 20 minutos son duros, mas tamén sabes que estás a facer eso, sabes que a forma é certa, a forma é boa. Sim. Mas pronto, E é o simulas que mais a como prova, digo, simulas mais um cenário competitivo, porque e se calhar agora até fazia mais a ponto para o Rafa, porque eu acho que o Rafa ainda estando a competir na distância, no circuito de age group, eu acho que no circuito age group, apesar de haver também a dinâmica, já pode se calhar ter uma estratégia mais de cada um no seu ritmo, cada um na sua prova. E quando se calhar se passar para por exemplo, o que eu te ia perguntar, Rafa, é ouvindo o que eles estão a dizer
e porque eu sei que a tua lógica, e também a trabalhar com o Fortuna, e tendo já algum contacto com o Fortuna, sei que o Fortuna tem muito o que o João disse, de tentarmos entrar num ritmo e tentarmos Sim. ir sempre naquele ritmo. Ahm, Uhum. Quando passares a correr como pro, porque acredito que vais brevemente começar já no circuito Calma. profissional, ahm, como é que achas que vai ser? Ou seja, estás preparado para também ter de arriscar mais e se calhar às vezes sair do teu game plan? Ou seja, todos nós temos uma potência, 250, 260, 270, mas se calhar vai haver aquele momento da prova em que tu vais ter de meter 350 e tem de haver aquela decisão de mantenho-me aqui e perco o grupo ou arrisco e depois posso estourar. O que é que achas que... É assim, eu desde 2011 até 2016 foi sempre a arriscar. Por isso é algo que estou habituado a arriscar. Não, mas eu, por exemplo, eu tenho há um exemplo, foi o ano passado no Douro, eu saí com o João e com o Alberto da natação. Opa, acho que consegui ir com eles. E eles depois fizeram um aponto para o Guilherme e para o José Vieira, aqui na frente. E depois pronto, o Filipe ia lá mais à frente. E eu acho que na altura conseguia ir, mas se calhar ia arriscar e depois ia comprometer a minha prova no final. Pá, e tentei manter na minha potência. É muito duro, é muito duro. Vejo o pessoal a sair, e tu, pronto, continuares no No que teu tens game plan, planeado. sim, tu sentes que podes ir, mas Yeah, também é uma fase inicial da prova, né? Sim. sim. Mas é duro. Pá, e relativamente às provas de age groups, pá, o que eu sinto é que tu não consegues controlar. Não consegues controlar as pessoas do teu escalão. Tanto pode vir pessoal mais novo como pode vir pessoal mais velho. Pá, na natação, das provas que eu fiz, não partes por ordem de Age idade. group, sim. Eles metem conforme a quantidade de pessoas, conforme o nível mais ou menos, e então perdes completamente as referências na natação pá, e depois na bike, epá, é muito complicado Sim, conseguires gerir a prova por outros. tomar as Pá, tens que decisões, ter né? um bocadinho Yeah, mais. Sim. yeah, yeah, yeah. Mas pronto, a nível de se algum dia passar para profissional, eu acho que sim, estarei preparado para arriscar. O que é que não será desta vida se uma pessoa não arriscar? Sim, sim, sim. E o que eu sinto aqui e também das provas que eu fiz, também se calhar só Cascais é que também arrisquei um bocado mais porque a outra estava na frente, mas o que eu senti foi, eu na bike também tive isso, ou seja, eu ia com um power definido e depois Uhum. a um determinado momento tive de acelerar, perdi o grupo, epá, e tem uma diferença descomunal, ou seja, valia a pena eu ter mesmo ali e dar a morte para tentar manter-me no grupo, porque eu depois perco tipo 5 minutos para eles, e se calhar esse Yeah. esforço eu não ia perder na bike, na corrida. Agora, na corrida, eu acho que para sacar uma boa corrida a pessoa tem de ter aquele controle Tá nos primeiros 10 km. Os primeiros 10 km eu saía a correr a 3,25 bué da fácil, tipo, e a pensar, não, eu estou bem, vai dar bom, mas depois é aquela cena de chegas ali aos 12, 13 e já começas a pensar, epá, fiz a asneira. E se calhar é aquela cena de tu encontras um ritmo que é só ali ligeiramente abaixo dos 3,25, se calhar 3,30, já ia a corrida Uhum. toda a 3,30, percebes? Mas na bike, por teres o efeito dos grupos, acho que vale a pena arriscar mais. Agora na corrida, arriscar é Eu acho que muito pouco provável que vá dar certo. uma prova profissional comparado com uma prova de grupo, tu é muito mais fácil. É assim, tendo já vivido um bocadinho a parte de elite na curta distância, eu acho que é mais fácil estares dentro. Não digo que seja mais fácil, mas consegues gerir um bocadinho melhor. Tu consegues te Nos orientar age bem na grupos, nos natação. age grupos, ou na Não, elite. não, estou a falar na elite. Ok. Tu consegues gerir, sabes onde é que há de te posicionar,
a dinâmica de prova é completamente diferente. Será completamente diferente. E epá, eu acho que são dois mundos diferentes, claro que profissional é o top do top, não é? Mas eu acho que se algum dia passar para profissional, claro que preciso de experiência, mas acho que estarei preparado, sim. Sim, mas é um bocado isso, ou seja, as pessoas têm de acreditar muito no plano de treino que estão a fazer e se calhar ouvirem só 2 ou 3 pessoas, ouvir 7, 8, 9 opiniões vai ser sempre muito difícil e às vezes misturar as coisas é que depois dá errado. E isso também depois com a nutrição, com os materiais que se levam para a prova, há aquela coisa da pessoa fica estressada antes da prova e começa a pensar em tudo e é um bocadinho o que também estava a dizer de ti, de estares a ficar se calhar aquilo entrou-te mesmo na cabeça, ou seja, tu viste que o sueco, que o Rasmus era muito forte na bike e ficaste ali, ok, aquilo é a prova, ele está a meter muita potência e se calhar aquilo também entrou-te demais, não sei, fiquei com essa sensação. Não era por aí, não era por aí, era mais, era o que eu estava a dizer, era por ser a chave da prova, eu sabia que era aquele atleta que se calhar era a chave da prova ali para juntar os grupos. E então comecei pronto, nós já nos seguíamos no Strava e então comecei a ver os treinos dele. Uhum. E, e é incrível como é que ele, na semana antes da prova, ele estava a bater os comes todos de, do ano passado que foi o Ditlev que lá passou, por Sim, isso sim, simplesmente sim. foi o Ditlev que lá passou. E ele bateu os comes todos do Ditlev. Mas eu Então, digo, eu tenho a certeza que, epá, eu não. Nós falámos daquilo de haver formas de treinar diferentes e que há muito. Isso para mim, o que ele faz às vezes é o que eu vejo o Sam Long a fazer e é o que eu vejo às vezes o Sanders a fazer, que eu acho que eles. E que foi, por exemplo, eu no outro dia ouvi um podcast com o Colin Chartier e foi muito interessante porque ele fez a performance no US Open, fantástica, e no Havaí não teve não andou nada, ou seja, e o que é epá, que mas ele, eu, o que é que, eu entendo. Desculpa, digo, fala, fala, deixa fala. só concluir, o que é que ele disse? A minha prova foi na semana antes. Ele diz que fez um treino antes que quis ir acima porque estavam a filmar para o YouTube e estava lá o Sanders e estava o Skipper e estavam os outros todos e ele entusiasmou-se e sentiu também a vitória no US Open e ele saiu do plano dele, ou seja, ele diz que chegou ao Ironman do Havaí completamente desgastado e morto da prova não, do treino que tinha feito a semana antes. Portanto, e eu acho que o Rasmus e o Sam Long e isso, e o próprio Sanders às vezes, eles cometem esse erro, ou seja, eles são tão competitivos e querem sempre andar tão forte que eles na semana antes ou na semana 15 dias antes aí é que eles fazem a prova, eles gastam tudo e já chegam muitas vezes mortos à prova. Tu Sim, vês o Sam Long, tu vês a inconsistência que é o Sam Long, tanto faz uma vitória como a seguir faz sexto ou sétimo ou Epá, oitavo. mais ou menos. Não, não, não. Mais ou menos. Tu estás a falar da inconsistência dele em termos de full e 70.3. Ele em 70.3 não é assim tão inconsistente. Ele é quando passa para a distância Ironman. E a distância Ironman ele ainda não conseguiu demonstrar, é a minha opinião. E eu acho que é o mesmo que se aplica ao Chartier que estavas a falar. O Chartier é um atleta que veio da ITU e ele fez montes de taças do mundo, fez montes de taças da Europa e tudo mais. Ele era muito competitivo na distância curta e puseram-lhe ali, ok, começou a treinar em condições, puseram-lhe ali uma prova que era, nem sequer de longa distância era 2, que ele nada bem, era 2,80, 18, 2,80, 18, pá, aquilo encaixa melhor nos atletas de curta distância do que nos atletas de longa distância. E eu acho que ele ali, pronto, fez a prova da vida dele, acho eu, até agora, mas depois ele ainda não tem aquela passagem para a distância full. Eu acho que hoje em dia, um atleta de 70.3 que seja bom, não obrigatoriamente é um atleta bom na distância full. E Sim, tens o caso do Sam Long, que era o que eu estava sim, a sim, sim. falar. Mas eu por acaso, olhando ao que é um bocado o perfil dele, eu acho que ele mesmo assim, e já ganhou Ironmans, obviamente, senão não ia ao Havaí, mas sim, ele não tem ainda se calhar nenhum Ironman tão bom, mas se tu olhares à forma como ele corre, ele é um atleta que vai ser bom em Ironman, eu tenho quase a certeza.
E só vires o podcast, aí é que está, ele diz que tinha um treino de threshold em que ele não se estava a sentir bem, mas como estavam a filmar e como estavam a fazer vídeos e não sei o quê, e estava com aquele grupo todo do Sanders, ele entusiasmou-se e ele diz que estavam a tirar lactato e o objetivo era ir ali abaixo de threshold, ou seja, 2 ponto qualquer coisa, 3, ali entre o threshold e abaixo, pá, e ele media e dava 6, 7, portanto, ele estava fora de treino, Poça. percebes? Ele estava fora de zona, ele estava Maluco. completamente fora de zona. Estás a entender? Mas aí também já é saber lidar com. Ele ganhou o US Open, ele depois tem que saber. Claro, ele não Pronto, soube. aí é as pessoas também por trás dele. É o saber lidar com as vitórias, por assim dizer. Sim, e é um bocado isso que eu estava a dizer. Acho Os que fatores externos. eu acho que o Rasmus é um bocadinho, não tanto. Eu acho que ele treina, eu acho que ele podia ser melhor, estás a ver? Agora, ele tem grandes provas e grandes resultados e mete muita força. Agora, até que ponto é que 3 dias antes da prova faz sentido fazer o percurso de Cascais Sim. a fundo? Eu não consigo ver nenhuma lógica para isso, estás a ver? Mas Sim. pronto, se calhar existe. Se calhar Mas, existe. pois, mas eu, em relação a isso, eu pego numa frase que o Puras, o João Pereira, nos dizia muito, pelo menos a mim, ele dizia muito quando nós treinávamos juntos, aqui principalmente no Centro de Alto Rendimento de Montemoro Velho, na altura. Ele dizia que o mais difícil não é chegar ao topo, isso, pegando manter-se nisso do lá. Chartier, é manter-se lá. E ele Sim, estava sim, sempre sim, a falar sim. nisso. Sim, sim. Ou seja, eu acho que o Chartier chegou lá ao topo, no US Open. Mas depois eu acho que ele desceu outra vez de 2 ou 3 graus agora outra vez e vai ter que se lá meter de novo e manter-se lá. Mas pronto. Não, porque eu acho, eu cada vez também com o que vou vendo também, muito do que eu estou a dizer, às vezes não é pela minha experiência, porque ainda não tenho assim tantos anos disso, vocês têm muito mais, mas também pegando no que eu vou vendo, tipo, não há muita ciência, ou seja, não há nenhum atleta que ele ganhou o US Open, o que é que ele pensou? É pá, eu tenho de dar o litro para agora ir ao Havaí fazer terceiro e eu tenho de. O que eu estou a fazer não chega, eu tenho ainda de fazer mais. Não, o que é que ele devia ter pensado? Se eu ganhei o US Open, eu estou muito bem, ou seja, eu não tenho de fazer nada Exato. diferente, eu só tenho de manter. E às vezes eu acho que o problema é que os atletas não são capazes de manter, deixar ir o que estão a fazer. Porque sentem, epá, fiz terceiro, agora a próxima prova tenho de ganhar, mas para ganhar tenho de aumentar tudo. E não, às vezes é só manter e com os anos aquilo vai lá. Epá, e eu acho que aqueles atletas que são muito inconsistentes têm um bocado essa mentalidade. O Sanders tem essa mentalidade, o Sam Long tem essa mentalidade, o Chartier, pelos vistos, para aquela prova teve e corre sempre mal. Ou seja, é preciso ter aquela capacidade de ter uma prova que corre mal e acreditas que mesmo assim estás a treinar bem e que na próxima vai sair bem, que não há nada a mudar. E é preciso ter a capacidade de, quando as coisas correm muito bem, também não quereres logo querer apressar as coisas, estás a ver? E acho que isso é um erro muito que se vê, principalmente nos atletas, pá, muito inconsistentes. E o Rasmus também é inconsistente. O Rasmus também é inconsistente. Sim. Bem, acabando aqui isto, Rafa, em relação às dicas para amadores. Também, Ok. quer dizer, tu ainda te consideras amador, mas pronto. O Rafa vai dizer, não digo Não. dicas porque eu também sou e quero ganhar. Estou a gozar. Não, eu se calhar falo mais, já que eles falaram, pronto, quase tudo, mas da vertente mais de como treinador. É assim, existe muito pessoal que chega perto de ti e diz: Olha, Rafa, quero fazer o 70.3, quero fazer um Ironman. Eu acho que antes de chegarmos a esse passo, tem de haver um percurso de distância mais curta, de sprint olímpico, por exemplo, como nós fizemos todos até agora, mas pronto, algo mais curto, não é? Porque o objetivo destas pessoas é fazer aquela distância longa, aquele Ironman de Cascais que viram ano passado, ou 70.3. Eu acho que aí é tipo, é delinearem um percurso com o vosso treinador, até esse ponto, acreditar sempre no processo. Por exemplo, estavas a dizer que eles veem os treinos do Sanders ou os treinos
Sam de Long, outro atleta qualquer, do Sam Long. do João O Ferreira. problema de João Ferreira, pronto, do Rasmus. O problema é que eles não sabem o que fizeram para chegar ali até aquele ponto, para aguentarem aquele treino como eles aguentam. Sim, Ou sim, seja, sim, há sim, um sim. processo enorme, e isso é o que acontece muito. Pá, e acho que é acreditar no processo, acreditar no que tu tens planeado com o teu treinador, até esse ponto. E claro, depois aí entram as dicas que eles deram para durante a prova, e eu Sim, acho sim, que é sim, sim. muito por aí. Aqui só acabando isto e também pegando um bocado o que tu disseste de fazer-se o percurso na curta e vocês se calhar até mesmo assim fizeram todos um percurso na curta bastante longo, já fazem a transição com alguma idade, ou seja, com alguma idade, pronto, não são Uhum. velhos obviamente, mas já com 25, 24, 26 e cada vez mais nós vemos atletas que praticamente vão para pro e não fazem o percurso de curta, ou seja, temos por exemplo o exemplo do Mickey Asnot que fez quarto no 70.3 nos prós, que tem 21 anos. Temos outros atletas muito novos, com 20, 21, 22 anos. O Sam Laila tem 23, acho eu, ou 22. Não, Ahm, mas eles só não tiveram algum Sim. historial, nem que seja o mínimo. Tu sim, tens, sim. pronto, agora é claro que estamos a falar de profissionais, mas tens pessoas em que tipo nunca fizeram nada Mas e quero fazer sim, um mas o que eu Ironman queria ou chegar é, 70.3. mas o que eu queria chegar é, se calhar antigamente havia aquela coisa de um atleta para passar para longo tem já ter ali 29, 28 anos. Agora, se calhar, um Sim, atleta que sim. tenha feito uma formação na curta, chegando ali aos 20, 21, 22 anos, se calhar já pode dar o salto, Uhum. porque a longa distância agora, se calhar, já é vista, se não acima até dos curtos, porque isso é eu acho que agora com o PTO eu acho que Sim, sem valoriza-se dúvida. Yeah. quase mais ganhar um PTO US Open e também para o atleta é muito mais, valoriza muito mais o atleta do que ganhar uma taça do mundo ou até mesmo uma WTS, pondo em Mas, perspectiva. mas eu vi o episódio passado, e aí pegas naquele assunto do vai estar não é discussão, aquela conversa que tiveste com o David vai estar a despachar oportunidades a pessoas que têm 22, 23 anos que estão ali naquela idade de Sim, decidir o sim, futuro sim, sim, sim. ou mais novos, entendes? E eu acho que Portugal, eu acho que aqui no nosso país não temos possibilidades nenhumas, acho eu, neste momento não temos, é mesmo assim, temos mesmo que dizer as verdades. Não temos possibilidades nenhumas de um atleta com 20 anos ir para a longa distância. Das duas, uma, ou os pais são ricos, e consegues metê-los a fazer o circuito internacional da Ironman, porque tens uma Yeah. licença que custa 1000 e tal euros, tens As provas que viagens, as tens que ir do estadias. teu bolso, tens que tu percebes? Sim, sim, sim. Porque tens zero de Sim, apoios, sim, sim, isso é percebes? verdade. Percebes aquilo que eu quero dizer? E Sim, então o que sim. é que o pessoal opta? O pessoal opta sempre por fazer a curta distância até mais tarde, porque vai ainda às taças da Europa Sim, com em apoio. Portugal isso ainda é muito raro, haver um Percebes? atleta novo Percebes? a conseguir fazer isso. Mas Mas lá, atenção, lá fora não, vês, não é que não tenhas talentos cá em Portugal para isso, porque eu acho que o há. A questão é que não não são há condições. valorizados, Claro. não há condições e não são valorizados com as idades logo desde E novos. depois, e depois há outra coisa que é não há patrocínios. Nos Estados Unidos a longa distância é que dá patrocínios, não é a curta. Cá não, é ao contrário. Um Sim, atleta de exato. curta talvez tenha mais facilidade até que um atleta de longa. Ou vais lá, ou vais conseguir arranjar patrocinadores de fora, ou para ser interno, pouca gente, as pessoas cá olham É, mais para os jogos, não olham para o Havaí, por exemplo. exato. Eu posso meter o exemplo. Eu estou numa equipa austríaca, na Piwag, e a primeira questão, não foi da primeira, mas as primeiras questões que eu fiz foi se eles tinham, quando lá estive no training camp com eles o ano passado, foi se eles tinham alguma equipa de distância curta. E eles optam por ter só equipa de distância longa, porque é o que, É o o que triatlo para eles, é o triatlo para É o que dá eles, mais visibilidade. sim, é o sim. que a Federação É como os Austríaca os americanos, os apoia. americanos. Percebes? Sim, sim. Pois, exato.
Epá, pois é um tema. Eu acho que lá fora, e por exemplo, pegando no que tu disseste, quando eu fui competir a Cascais, o meu grupo foi muito competitivo e os dois, ou seja, os dois rapazes que ficaram atrás de mim, um deles, o alemão, tornou-se profissional, porque, ou seja, ele tem a minha idade e já é profissional do triatlo, e lá está, tem um nível, vamos dizer, médio-baixo para pro, porque nem sequer foi capaz de vencer o age group em Cascais. E, e depois tivemos o atleta inglês que veio cá a Cascais, não conseguiu a vaga para o Campeonato do Mundo. Eu fui lá buscar o slot e ele estava lá a ver se eu aceitava. E ele foi na semana a seguir, ou 15 dias depois, para a Turquia e foi lá buscar a vaga. Portanto, estamos a falar de um outro atleta que quer ser profissional, porque ninguém tem a capacidade de vir aqui a Cascais e daqui a 15 dias vir se não Sim. está a tomar como o triatlo a profissão. E, Portanto, epá, eles têm 19 anos ou 20, portanto e não vais mais longe, não vais é mais outra longe. realidade. Pegando nos critérios da Federação este ano, por exemplo, tu tinhas, tu, Nobre, são pessoas que estão a vir agora da curta, pá, e tu és, as pessoas se calhar não sabem, mas tu ainda és novo. E eu acho que tu, se for, se tiveres um processo bom, percebes? Podes vir a evoluir muito na longa distância. Quem me dera a mim ter 20 anos hoje, percebes? Yeah. E saber o que sei e saber, percebes? E o que é que eu quero dizer com isto? Como é que é possível uma federação, uh, podem-me chamar aquilo que quiserem, mas as verdades são para ser ditas. Como é que é possível uma federação uh, haver um campeonato do mundo aqui no país vizinho, de longa distância, e não porem uma prova de seleção? É o mínimo exigível, percebes? É o Sim. mínimo exigível para as pessoas, para ti, para motivar-te a ti a vir, queres ir para a longa distância, para motivar o Nobre, para motivar qualquer um. Eu não estou a dizer que era eu que merecia que ir, percebes? Podiam levar o Filipe, temos um dos melhores atletas mundiais, o Filipe, percebes? Que faz montes, fez 4 top 15 em 4 anos no, 70, no Mundial de 70.3 e ninguém pega nisso. Percebes? Ele pode cá vir, podiam pôr, por exemplo, já que tem uma prova em março, já que vão fazer um nacional individual em março, podiam pôr a prova de seleção em Porto Santo, por exemplo, estou a dar uma ideia, e, e tem um mundial aqui à porta em Ibiza em maio. E não, o que metem nos critérios é se quiseres ir, vai do teu bolso. E lá está, vamos pegar no mesmo. Como é que um atleta de 20 anos, sem trabalhar, sem nada, Claro. ou percebes, tem possibilidade financeira para ir gastar 1000 euros a Ibiza, porque depois é voo, é estadia, é bikes no aeroporto, é não sei Sim, o quê, sim. percebes? Sim, isso depois é aquela coisa. Em Portugal, se calhar, isso não acontece como lá fora, também muito por essas circunstâncias, tanto a nível financeiro como depois as condições que se dão para que os atletas também, porque lá está, se houvesse 2, 3 vagas para aí, se calhar as pessoas até havia mais miúdos a vir. Claro, Claro. não tenhas dúvidas. Bem, a nível de dicas, e isto já foi mais para além das dicas, também falámos aqui já, mas foram temas interessantes porque até acho que é um ponto, ou seja, a longa distância em Portugal, para também virmos a ter atletas a vir para a longa distância desde cedo, tem-se realmente de tentar mudar algumas coisas. Têm que ser Ahm, motivados. sim, e depois há Sim. outras questões, patrocínios, apoios, etc., mas isso é mais complicado. A última questão que tinha aqui para vocês é em relação aos objetivos para 2023. Ahm, Provavelmente já conseguiram planear um bocado a vossa época, tiveram a época passada, não só a nível de provas, de resultados, mas também objetivos, ou seja, sei lá, quero conseguir correr a maratona do Ironman para 2:39 ou 2:45 ou 2:30 para bater o recorde do Patrick Lange. Ah, posso começar pelo Rafa, ser campeão do mundo Ah, de age group, para ir para a prova. sim, tem de ser. Vais Um tentar ir a objetivo. Lati? Vais tentar ir a Lati? Sim, para conseguir esse objetivo tem que ir lá, né? Não, Mas não estás no 2024, pois não? Já és não, 25, não 29. estou. Não, já são Ok. 25, 29, já. Que senão não podias ganhar. Não, mas uma coisa que eu reparei no Campeonato do Mundo em Santo Jorge, tu há bocado estavas a falar, é que o nível está tanto de age groups, está tipo altíssimo. Tu tens os 5, 7 primeiros age group, por age group, a irem para profissional, Sim. para este ano. Pá, e eu o ano passado já me tinha posto um objetivo
tipo ali top 5, pá, não consegui, mas este ano, pá, queria apontar ali para top 5, top 3, porque eu preciso mesmo de sentir que sou competitivo para conseguir dar o passo a seguir. Mas já tens a vaga para Lati? Ainda não? Não, estava à espera do Dubai. Dubai, acho que eles quiseram assinar o contrato com a Ironman em dezembro e a prova a ser em fevereiro. E acho que não se vai realizar, porque depois o Ramadão aqui começa também em março. E então, pronto, vou ter que arranjar outra prova. Mas sim, o objetivo passa por tentar a vaga para o Campeonato do Mundo na Finlândia, de 70.3. O meu objetivo será ali top 5, se desse top 3. Mas a nível de treinos, o meu objetivo será ter uma bike mais consistente, ou seja, conseguir meter mais watts, adaptar-me ainda mais à posição na bike, e, porque eu acho que depois tu se não consegues te adaptar se não tiveres a tua posição adaptada completamente à bike, pá, podes estar a correr imenso, mas só que não podes estar a correr imenso em treino, mas depois não vais conseguir replicar isso em prova. Uhum. Sim, sim. E, e pronto, passa muito mais por isso, trabalhar, treinar melhor. E por exemplo, eu também vou fazer a prova de Lati e também Uhum. tenho esse objetivo de ser competitivo no meu escalão, porque eu sei que o meu escalão, o meu e o teu, basicamente, se tu conseguires estar ali Sim, no top. 2024 eu acho que até foi o melhor tempo em Santo Jorge. Sim, sim, tu para ganhares o 18-24, tu tens de ganhar o overall praticamente, ou estar ali com os 25-29 e tens de estar a fazer. Pá, eu já estive a fazer mais ou menos contas e tu para estares ali na disputa tens de estar nas 350 e pouco. Tens de nadar Sim, para ir sim, sim, para yeah. 24, 25, depois tens de pedalar tipo para 2:10 e depois tens de correr Uhum. para ir para uma 12, uma 13. Pronto. Yeah. Por isso para mim já é nível de pro. E o que eu te ia perguntar é se tipo vais lá e consegues um top 3 ou um top 5 ou o que seja, se pensavas em mudar logo para pro ou se querias continuar ainda como amador. É assim, uma das situações, agora que pegas nisso, uma das situações que eu escolhi ser a competir por age group foi, pronto, a minha relação com o triatlo estava um bocadinho desgastada antes de sair de Portugal. E eu estava a precisar, pá, de voltar a gostar de treinar, de sentir outra vez aquela paixão de treinar e sentir-me bem. E decidi, também por ter vindo viver para fora, e decidi tipo, estar tranquilo e fazer as provas que eu quero, sem pressão nenhuma. Vou onde eu quero e Uhum. ponto. E isso foi uma das situações. Um, eu acho que já me perdi. Desculpa, estavas a falar Estava a de. perguntar se tu, imagina, no meu caso eu pensei, bem, se eu conseguir fazer este resultado, que não vou dizer qual é. Ok, ok. Yeah, ok. Se calhar eu pensava, sei Um, lá, em se calhar fazer Cascais com aquela licença de uma prova, estás a ver? Experimentar os prós. mas Não eu, tens um eu bocado acho que disso? eu acho que se tiveres com meio de grupo um ano inteiro, tens que competir. Porque, por Não, não, exemplo, não, não, imagina. não. Acho que não. Imagina, se tu quiseres fazer uma prova, tu tens de falar depois com a federação manda um e-mail para o Ironman e tu pagas, acho que tipo, cerca de. Foi um pouco o que o Nobre fez, estás a ver? Que Não, fazes mas uma prova. isso é Ok, diferente porque ele porque ele competiu não. sempre como elite Ok. na ITU. Se calhar tens de esperar uma época, exato. Sim, Não e sei. uma coisa é, por exemplo, imagina, ganhas um 70.3, agora pronto, em Oman, que vai ser agora, e depois, em desgrupo, e depois vais competir a Cascais no final do Mas ano eu, com essa licença eu profissional acho e que. eles retiram-te, Ok, retiram-te, mas eu acho que o que estás a dizer. Eu sei que se for ao contrário é de certeza, ou seja, competes como como fizeram profissional. com o Sérgio Aconteceu ao Marques. Sérgio Marques, não há hipótese.
Agora ao Eu acho que é igual contrário, também. não sei, para mim não me faz tanto sentido, mas por calhar é. Mas pronto, Eu basicamente também, então eu é, também, é ir a late e tentar fazer o melhor possível, né? Isso é em todas as provas, mas sim, tentar ir abaixo e ver, pá, e fazer um balanço. Pá, se vi que sou competitivo, ok, talvez equacione Uhum. a competir como profissional no ano a seguir. Pá, se não, para mim o mais importante neste momento é gostar daquilo que faço e ter prazer todos os dias Ok, ok. naquilo que estou a fazer. Bem, Alberto, objetivos. Ironman. Ui, parou. Bloqueou. Fogo, já vou ter trabalho na edição. ¿Qué pasó ahora? Que tal? Estás-me a ouvir? Estás a ouvir? Ahora sí, ahora sí. A mí se me... Ha habido un momento que se me ha caído eso. Estava-te a perguntar dos objetivos para 2023. Ah, perdón. A ver, yo principalmente agora teño en mente el challenge de Roth. É un cadiño, acho que é un pouco el paso natural e o obxectivo va a ser preparar esa proba o mellor posible e obviamente eu vou con todo o respeito do mundo a distancia, mas el obxectivo é facerlo ben. El Uhum. obxectivo é llegar lá e facer unha boa proba. Agora, que é unha boa proba en Roth? Esa é unha pregunta complicada. Porque eu acho que non sou capaz de decir unha posição ou un tempo exacto que eu diría, eu vou estar contento con iso. Non, porque tamén teño que ver o proceso hasta lá e tudo. Mas pronto, é ficar satisfeito depois da proba e decir, eu fiz unha proba como tiña preparado e tal. E depois Uhum. as outras probas eu farei, quero facer algún challenge máis, media distancia, tipo tamén para mellorar no ranking PTO. Eu el año pasado non tuve moita sorte nas probas de fora, as de Portugal correron mellor, as que saí fora non correron eh, sempre hubo coisas, sempre hubo algúns detalles que non me deixaron facer a mellor proba posible e sempre ficas aí como, non estuve mal, mas faltou aquí, faltou lá. Uhum. Eh, mas pronto, e tentar esta época que ese tipo de coisas non se repitan. Uhum. Con eso, está ben. Bem, e para acabar aqui os objetivos para 2023, falta aqui o João, que estás no top 100 do PTO. foi um dos meus objetivos. Imagino que um dos objetivos agora para 23 seja subir e quem sabe ir aí a uma das provas do PTO. Sim, principalmente se em 2022 o meu objetivo era ficar no top 100, ahm, e este ano não estando a trabalhar, que eu acho que eu estou a tocar muito nesse ponto, porque eu acho que esse ponto vai ser fulcral. Se eu dissesse o contrário, estava a mentir. Ahm, e o meu objetivo vai ser subir no ranking. Eu já estou a preparar agora o Ironman da África do Sul, vai ser a minha primeira prova. Vou começar este ano com uma full distance e o meu objetivo vai ser subir no ranking para tentar entrar nas provas do circuito da PTO. Costuma ser ali o top 50, top 55, neste momento estou em 96. Vai ser o objetivo, vai ser subir para entrar nas provas da PTO. Ok. Bem, para acabar, desta vez perguntas rápidas são só três, também são três pessoas a responder. A primeira pergunta rápida que tinha era se só pudessem escolher, ou neste caso, fazer uma das provas que escolheram para a próxima época, qual é que seria? O Alberto eu acho que já sei, mas se só Sí, eu pudessem teño, escolher uma prova, só pudessem fazer uma prova, qual é que era? eu teño claro, Challenge Roth. El objetivo. Rafa. Campeonato do Mundo, na Finlândia. Yeah. Mas a cena é, para ir à Finlândia também tens de apurar antes. Portanto, era Sim, difícil. não, tu falaste Sim, numa sim, sim, prova. sim, Ten sim, truco, sim, ten sim. truco. Ok, é de uma prova já certa, é isso? É. Ok, então Ok. eu digo Klagenfurt, o Ironman Klagenfurt.
E o Rafa é Lati, porque também é certo que ele vai estar em Lati, pronto. Não sei, já se vê, já se vê. E espera aí, ó João, também tens de ir a Lati, pá. Vê lá se te apuras. Salve, queres que eu vá nisso? A Látia, às provas da PTO? Vou Já saiu o fazer, calendário. vou fazer 40 provas de longa distância este ano. Opa, fogo, mas tem de ser para termos grupo de treino lá. Ainda fazemos lá uma semaninha a Sempre me meter. sempre me disseram que eu era um gajo que fartava-se de competir, mas calma aí. Bem, esta agora é uma que eu acho que. E tendo em conta também que vocês tiveram os três na curta, pá, acho que é capaz de haver respostas divididas, que é vencer o Havaí em 2024 ou vencer Paris 2024. Pá, eu sí, começo. Para mí, aunque Hawái es Hawái, acho que os Juegos Olímpicos son a nivel de todos os deportes. Então, si tivese que escoller, estando. No estando onde estou, mas tu me dices uma outra é os Sim. Jogos. Uhum. Para mim. Desculpa, Rafa, diz. Não, dá, vai. Eu se tivesse de escolher para fazer a prova e acabar a carreira, eu escolhi os Jogos Olímpicos. Agora, para, para fazer, ganhar e continuar a carreira, eu acho que é mais tem mais continuidade se ganhares o Ironman do Havaí. Uhum. Pá, mas tens de Eu, escolher. eu escolhi o Ironman do Havaí porque eu já disse que só quando morrer é que vou deixar de fazer triatlo. Rafa. É assim, eu escolhi os Jogos de 2024. Isto porque eu ainda não tenho bem a noção de se algum dia irei fazer. Não, algum dia vou fazer um Ironman. Isto se calhar também pode acontecer como aconteceu antes. Eu nunca me via a fazer um 70.3, agora estou no 70.3. Se calhar nunca me vejo a fazer um Ironman e qualquer dia faço um Ironman. Yeah. Não, mas era os Jogos. Epá, eu empatava isto, metia um 2-2, que eu também eu escolhi o Havaí. Pá, não sei porque eu fico com a sensação que epá, ia-me dar um gozo diferente. E epá, não sei, eu acho que é muito. Isto é aquela cena muito dividida. Há pessoas que veem os jogos mesmo, aquela cena tipo wow, e há pessoas, por exemplo, eu vejo os jogos 5, mas tipo, também é só uma prova, ou seja. Mas o Fica Havaí também sempre, vai ser uma prova. sim, claro, mas o que eu estou a dizer é eu não coloco os jogos numa dimensão tão acima das outras provas, estás a ver? Há pessoas que colocam os jogos muito, muito acima de todas as outras provas e obviamente que os jogos é sempre aquela prova em que toda a gente quer picar e toda a gente quer estar no seu melhor e é de 4 em 4 anos. Epá, mas mesmo assim eu considero que o Havaí ia ser sempre mais marcante, mas isto é muito dividido. Sim. E há pessoas que vão estar a ouvir o que eu estou a dizer e vão dizer: tu és maluco, ou os Jogos Olímpicos é que é, e não sei o quê. Mas eu também acho que depois isto é cultural. Em Portugal eu acho que é muito mais jogos. Se calhar se perguntares aos triatletas, 99% ia dizer jogos. Se calhar se perguntares nos Estados Unidos ou até na Alemanha, se calhar já é diferente. Mas é Tem a ver aquilo. com a cultura, tem a ver com a Sim, sim. cultura. Porque, por exemplo, Sim, depende de eu pessoa para comecei, pessoa eu também. comecei a ver triatlo com o Ironman e houve pessoas que começaram a ver com os jogos e acho que é um bocado Eu isso. lembro-me de ver com a Vanessa a ser segunda. Pá, é dos meus primeiros contactos com o triatlon. Uhum. Por exemplo, para mim é muito mais mítico o Mark Allen Dave Scott do que qualquer Jogos Olímpicos, estás a ver? Mas não consigo explicar. É teu. Pá, yeah. Sí, sí, é pessoal. Epá, Tens que ir e para eu a longa também, distância, definitivamente. eu também já tive lá a ver a prova e eu acho que quem vê a prova lá ao vivo ainda percebe mais isso, ou seja, pá, é impressionante. Primeiro, aquilo as condições são muito, muito duras e depois é aquela cena de já pisaram ali todos os campeões de 40 anos, estás a ver? E a prova eu acho que enquanto os Jogos Olímpicos é rotativo, ser sempre no mesmo local tem isso. E eu acho que isto de Nice vai destruir um bocado isso, porque pá, o sítio onde tu estás a fazer a prova no Havaí conta muito. Enquanto que Paris, Londres, depois Los Angeles, depois Tóquio, por exemplo, Tóquio para mim foi uma prova vazia. Ok, foste campeão olímpico, mas o cenário que foi uma prova vazia. Claro que o Covid. Mas tinha que acontecer.
Claro que o não sei, Covid teve muito impacto, sim, mas foi uma prova nesse aspecto vazia. Pá, pois é aquela cena, às vezes o ambiente pode fazer mais diferença e o contexto do que propriamente o coisa. Mas é aquela cena, a medalha olímpica, pá, a nível de dimensão para o país, tu em Portugal ias ter uma dimensão totalmente diferente a ganhar o Havaí. Isso é certo. Claro, yeah. Agora em contexto de triatlo, não sei. Mas pronto, pá, acho que foi fixe. Deve ser o podcast maior que temos, ou pelo menos vai rivalizar com o do Hugo Sousa. Mas eu já sabia que ia ser grande e o objetivo era ser maior este podcast, mesmo também para falarmos de vários temas e fazermos um podcast aqui mais focado na longa distância. Bem, é desejar boa sorte aqui aos três para a época 2023. Obrigado. Conseguirem Obrigado, atingir obrigado. os objetivos todos que meteram aqui. Pá, o João vai a Nice, vai a Lati, vai ao PTO. A todo. O Rafa é campeão do mundo em Lati. E tu E o também. E o caso, eu também. Agora quem é que ganha a geral? Vamos ver. E foi que sei. E o Casilhas vai estar a catar com o Froden até ao estádio. Está feito. Obrigado aos três Obrigado. e até à próxima. Obrigado. Rafa. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Abraço.